Como eu disse, o candelabro fala muito sobre a nossa identidade. Nós precisamos manter a chama acesa. Nós precisamos entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Algumas pessoas estão vivendo um evangelho raso por não compreender as profundezas da revelação de Deus. Uma vez que a igreja consegue interpretar o significado da sua vida com base nesse elemento tão simples, ela começa a viver melhor. E nós vamos prosseguir porque é tão maravilhoso e poderoso o entendimento do que é o candelabro. Pode tirar tudo, viu? Tá repetindo. O delay. Ainda ouço aqui. Glória a Deus. Aleluia. Agora está o celular travou. Tá. Aleluia. Quando nós lemos acerca dos dons e do fruto do Espírito, nós entendemos que uma vez que nós mergulhamos em Deus, uma vez que começamos a ter uma experiência diferente, uma vez que nós nascemos de novo, isso precisa fluir, e precisa ser natural, e precisa ser verdadeiro. Uma vez que você, talvez você já teve essa experiência, vou usar aqui o nosso querido Diácono Vicente, plantou feijão. A expectativa era colher feijão. Não dá para você plantar feijão e pensar assim, não, eu vou colher nesse pezinho aqui arroz. Vou colocar toda a minha fé para que nasça arroz nesse grão de feijão. Vai nascer? Sim ou não? Não. Isso é bobagem. Isso é fanatismo, isso é loucura. Uma vez que você planta feijão, vai nascer feijão. Uma vez que o seu coração genuíno se abre de verdade para Cristo, para viver o reino dele, é impossível o Espírito Santo não habitar. E quando ele habita, os frutos precisam fluir. Os dons precisam vir à tona. Pode olhar para a pessoa que está do seu lado e fale assim: parabéns, você tem todos os dons e todos os frutos. Agora presta atenção. Você que recebeu Jesus, você recebeu todos os dons e todos os frutos. O problema é como você busca o Senhor. Isso vai fazer com que flua, com que exale. Uma vez que há necessidade de manifestar um dom, você que recebeu o Espírito Santo, Deus vai te usar para isso. E o dom vai fluir. Pastor, todo mundo que aceitou Jesus de coração, verdadeiramente, recebeu? Recebeu. Porém não flui. Por que não flui? Porque a obra da carne às vezes fala mais alto. O dom do Espírito, ele necessita que a gente compreenda que o fruto precisa fluir. E ele só flui se a gente dá lugar. Eu vou ler novamente quais são os frutos do Espírito. Eita glória. Segundo o que eu coloquei aqui. Aleluia. Embora a gente saiba de cor. Volta a entender a menorá. Deus disse para colocar os copos, as partes que dividem a menorá, que não dividem, né? Mas como se dividisse, né? Em cada braço, três partes. É isso. Em cada braço, taças como forma de flor de amêndoa. Em
Em cada braço, 3 taças em forma de flor de amêndoa. 3, 6, 9. De um lado, nós temos, aleluia, amor, alegria e paz, longanimidade, benignidade e fidelidade. Eu falei bondade? Não. Bondade, mansidão e domínio próprio. Novamente. Amor, alegria e paz. Longanimidade, bondade, fidelidade. Benignidade, mansidão e domínio próprio. Isso é um fruto que, quando eu dou lugar, é impossível ele não entrar em ação. Sabe quando alguém tenta você e você começa a ficar irado? Você tem a opção de deixar a justiça de Deus entrar em ação, ou você resolver com a sua justiça. Uma vez que você se ira a ponto de revidar e reagir de forma bruta, você não colocou o domínio próprio em ação. Talvez em uma ira você também não colocou o amor em ação. Você também, em uma única oportunidade, você não colocou a mansidão em ação. Em uma única atitude, você não colocou a bondade em ação. E ficou com raiva e não colocou a alegria em ação. Em uma única atitude, você joga por terra todos os frutos do Espírito. Quem está irado não tem paz no coração? Tem alegria? Pastor, a Bíblia diz que eu posso irar e não pecar. Quando a sua ira, ela vem carregada de justiça de Deus, e você lança diante dele dizendo: Senhor, faça justiça por mim. E no seu coração você apenas se entristece, mas não deixa o sangue ferver, a ponto de perder as estribeiras. Nós temos a capacidade de ser melhor todos os dias. Deixa eu dizer para você, eu não sou perfeito. Por isso nós precisamos jejuar. Porque quando jejuamos nós ficamos sensíveis e conseguimos reparar os nossos erros. Por isso nós precisamos jejuar, porque a nossa carne fica fraca. Não fraca no sentido de tentação, mas fraca no sentido de se levantar para se irar. Por isso o espírito está pronto. E quantas das vezes você entendeu, a carne é fraca porque ela me tentou e eu caí. Nada a ver com isso. Você está jejuando, glória a Deus por isso. Vai jejuar, aleluia. Ô pastor, isso não é para mim não. Então você tem que vir aqui, quando acabar o culto, aceitar Jesus. Porque jejum é coisa de crente. Quem vive uma vida à la vontade não precisa jejuar. O jejum vai te mortificar, vai te sensibilizar. E para as pessoas que estão assim igual a mim, barrigudinho, fortinho, o jejum também é bom para a sua saúde. Semana retrasada eu estava com os pés inchados, por, em algumas situações, dificuldade de sentar, parar. Senhor, que negócio. Achei que isso nunca ia acontecer comigo. Um dia de jejum normalizou o corpo. Tudo 100% funcional. 100%. O jejum, além da capacidade espiritual, ele tem uma capacidade física de limpar seu organismo, desintoxicar. Isso é extraordinário. E vamos continuar.
Uma vez que nós entendemos que Deus orientou Moisés a fazer o candelabro, e agora nós conseguimos ver, identificar de um lado dele, tem uma simbologia que representa os dons. Nós falamos do fruto. Glória a Deus. Eita glória. Nos dons nós temos, em cada parte, fé, milagre e cura, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Nenhum desses dons é insignificativo. Todos são necessários para o corpo de Cristo. E você tem a capacidade de fluir em todos eles, em vê-los acontecendo, em vê-los manifestando através de você. Porque uma vez que nós entendemos quem é o Senhor e quem somos nele, nós recebemos dele a capacidade de glorificar a ele. Os dons, eles não devem vir para a nossa glória. Embora uma pessoa que não carrega os frutos consegue aparentemente fluir nos dons, só que o nome desse fluir se chama engano. Espírito de engano. Pessoas que falam em línguas estranhas e são línguas diabólicas. Pessoas até operam milagres em um ciclo, em uma roda. Precisa falar? Pessoas que operam milagres. Você nunca foi, né, num terreiro, vendo o pajé, vendo, né, o anfitrião realizando uma cura. Você sabe por que em Roma alguém se torna santo? Por quê? Porque o sistema reconhece aquela pessoa como alguém que realizou um milagre. E agora? Existem diversas manifestações pela qual Deus não está presente. E essa manifestação, embora pareça, também se compara ao dia em que o Senhor vai chamar a atenção de uns homens e mulheres que viveram um engano e disseram: mas eu falei em línguas, mas eu curei, também eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fluí nos dons. E o Senhor vai dizer: mas eu não te conheço. Em outras palavras, o meu espírito não estava em você. Em outras palavras, o que você fez com um outro espírito, que não era o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, o sopro de vida. Então nós podemos identificar 9, no total 18. A numerologia bíblica, ela é tão poderosa e extraordinária. No início nós começamos a falar sobre as 7 hastes, ou os 7 braços, que simbolizam também as semanas, que simbolizam a identidade humana. Quando o Senhor pediu a Moisés que fizesse, Deus estava trazendo um código para a terra. E o mais profundo, eu acho isso extraordinário, é que a menorá, ela também simboliza o setuplo Espírito de Deus. 7 espíritos que representam a Deus. Não são 7 deuses, não são 7 espíritos distintos, mas eles agem de forma distintas, embora não sejam distintos. É como isso que você está vendo aqui, interligados. Bom, para ganharmos tempo, não vamos ler, mas eu vou apenas dizer o que Isaías expressou sobre esses 7 espíritos.
O primeiro espírito é o espírito de temor. Depois o espírito de sabedoria, espírito de entendimento. Depois no meio o espírito do Senhor, de Adonai. É diferente. Vem o espírito dunamis, o espírito de poder. Depois o espírito de conhecimento. No terceiro eu disse entendimento, agora conhecimento. E por fim, o espírito de conselho. Os 7 espíritos de Deus que também se manifestam em nossas vidas. Olha que coisa interessante. Tem pessoas que têm um dom extraordinário, que consegue fazer um monte de coisa, mas não consegue prosperar. Porque a chama do espírito de sabedoria na vida dele está apagada. A chama do espírito de discernimento está apagada. Ele não consegue entender o porquê, de quê, o para quê, e ele é uma boa pessoa, e é extraordinário, e é dinâmico, mas não prospera. Nós precisamos usar a nossa oração com sabedoria, pedindo a Deus que nos torne sensíveis para que podemos viver o propósito. Uma vez que você consegue entender isso, a igreja pode me cobrar depois, eu posso imprimir para os irmãos, ou melhor lançar no grupo da igreja. A gente fecha lá por uns dias e lança as imagens no grupo, e aí os irmãos vão ver lá. Porque quando você for orar, você vai dizer: Senhor, acenda em mim o espírito de conselho. Tem pessoas que são boas conselheiras, mas não tem sabedoria para lidar com o conselho. Por quê? Porque não está em um ambiente próprio para aconselhar. Você viu uma pessoa que está com um casamento destruído, aconselhando um casal? Ela pode até ter muita sabedoria e está falando perfeitamente o que a pessoa precisa ouvir. Só que a falta de sabedoria é ela não fazer, não olhar para si e dizer: ei, peraí, como eu posso dar conselho a alguém que eu não estou vivendo? Como eu posso falar daquilo que eu não vivo? Senhor, desperta em mim o espírito de temor. Nessa noite eu temi o Senhor de uma forma extraordinária, ainda acordado de madrugada, irmão. Mas veio assim um vento e foi lá me chamar. Sabe quando você sente a presença e o seu espírito faz aquela conexão e você entende: ei, peraí, esse vento não é das trevas, não é do diabo, não é do mal, não. Tem alguma coisa aí. Aí você pega a sua rádio, a MFM, que é o seu coração espiritual, e você sintoniza, em Deus. E aí você consegue ouvir o Senhor falar. E aí de lá eu avistei a bandeira balançando. A bandeira de quê? Da nação santa. E o Espírito Santo começou a falar ao meu espírito: levante um clamor. Sabe por quê? Que é o mundo das trevas. Isso Deus falando ontem, ou hoje, que já era hoje, de madrugada. Porque o diabo está disposto a investir tudo para exterminar com a nação santa. Embora alguns comunistas, que são adeptos ao presidente atual, acabam abraçando a ideia do presidente, não fazem ideia da loucura que o presidente se meteu e está se metendo. Isso não se trata de política, isso se trata de Bíblia. Presta atenção em uma coisa, para que você entenda a postura de qualquer pessoa insana, de qualquer pessoa sem sabedoria. Presta atenção. Uma vez o rei Saul atribulou, perdeu a graça. Deus foi lá, retirou o Espírito Santo de Saul, e o Espírito
diabólico da parte de Deus começou a perturbar Saul. Davi aparece na cena, Davi se torna íntimo de Saul, próximo de Saul, só que Davi começa a crescer. Saul cria uma inveja com Davi. E Saul começa agora a perseguir Davi. Saul tinha o Espírito Santo? Não tinha mais. Quando ele começou a perseguir Davi, não tinha mais. Deus já tinha dito para o profeta Samuel não ter piedade, nem misericórdia de Saul. Deus já tinha dito. Mas Davi, segundo a orientação que ele recebeu da cultura, porque todo homem que nasce dentro de uma cultura com o ensino que você está ouvindo hoje, tem a plena consciência do que ele precisa fazer. Isto é, Davi tinha sabedoria. Davi teve temor no seu coração. Aí Davi olha para aquele homem atribulado, desviado, aprontando, e diz: ai de mim de tocar no ungido do Senhor. Você consegue entender dentro dessa passagem de Davi que nós, por mais que julgamos alguma situação pela qual Deus se manifesta ali, quem é que pensa que pode tocar em Jerusalém? O louco! Porque ainda que o governo de Jerusalém estivesse atribulado, errado, é problema de Deus, não meu. Davi nos mostra o que é ter sabedoria. Pode estar atribulado, pode estar errado, pode estar fazendo o que não deve, mas é um ungido. Abri um parênteses para você que fala mal de alguém que é ungido de Deus. Seja um pastor que caiu em adultério, seja um presbítero, seja um diácono, seja o que for, foi ungido, não toque num assunto de blasfema contra ele. Não toque num assunto de, de fazer com que a situação dele venha a ser um escândalo maior. Porque você pode receber nas suas mãos o sangue dessa pessoa. E você pode prestar conta disso. Uma vez que alguém ungido de Deus errou, Deus vai resolver com ele. É porque o pastor lá, entenda o nível que você tem até liberdade para falar. Ó, é assim, assado, mas eu não toco na unção dele. Porque a unção não se remove. Como assim, pastor? Uma vez que Deus deu, você já viu a irmãzinha que está lá na Cracolândia? Já viu os vídeos? De pessoas que estão lá nas ruas, drogado, de repente pega um violão e começa a cantar. Aquele vozeirão que atrai até a presença e a glória, porque tem uma unção. Mas não tem vida com Deus. E se colocar ele ou ela no altar, ele vai morrer. Porque o peso do altar ele não suporta mais. Precisamos ter cuidado com isso. Uma vez que você está vacilando e você é do altar, vigia. Porque pode acontecer com você o que aconteceu com alguns com boas intenções. Uma vez que nós entendemos quais são os espíritos que se manifestam da parte de Deus, eles também se manifestam em nós. E nós vamos ter sabedoria para orar, sabedoria para clamar ao Senhor, sabedoria para viver o propósito. Alguém, um tempo atrás, interpretou o candelabro, a menorá, como também sendo um símbolo das 7 igrejas da Ásia. Apocalipse 1:20. E também representa as 7 igrejas. Glória a Deus por isso.
Aleluia. Como eu disse no início e não enfatizei isso, o desenho ele é bem parecido com uma árvore. Quando nós olhamos para o Salmo de número 1, nós vimos o Senhor falando que bem-aventurado o homem que não se assemelha aos conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiro. A amêndoa não é uma árvore típica do Brasil. Ela é da Europa. Ela veio para cá na época da colonização. E eles lançaram as amêndoas sobre as praias e as praias conseguiu, o clima conseguiu fazer com que ela se reproduzisse. Nós temos aí as amêndoas. E por que é tão importante a amêndoa, o desenho da amêndoa? Nota que a vara de Arão era feita de amendoeira. Há alguns historiadores bíblicos, estudantes, que acreditam, são cogitações, não é uma, pode ser que sim, pode ser que não, porque a Apple tomou posse da maçãzinha dizendo que o que o homem comeu foi a maçã, mas alguns historiadores acreditam que era o fruto da amendoeira, o fruto da árvore que Deus disse não toca. Se era ou não era, não é tão interessante assim, mas é interessante que Deus remete a amendoeira ao simbolismo desse elemento. E nós podemos ver quantos significados isso nos traz. Uma vez que nós entendemos quem nós somos em Deus, nós seremos capazes de ter mais sabedoria no momento da oração, no momento da nossa postura. Uma vez que nós entendemos que recebemos de Deus uma capacitação, nós precisamos colocar ela em prática. Você consegue amar mais o seu irmão? Diga assim, sim. Embora você não queira, mas você consegue. O amor, em algumas ocasiões ou circunstâncias, vem acompanhado de perdão. Primeiro precisa se manifestar o perdão para que o amor se manifeste de verdade. Uma vez que você perdoa de coração, você consegue amar. Mas não vale a pena. Por quê? Porque as novelas te disciplinou. Quanta porcaria nós assistimos acerca de que esse negócio de virar o rosto para bater, isso é coisa de ficção científica. Que às vezes a Bíblia parece ser uma ficção, mas não é. Quando o Senhor fala, não fala literalmente virar o rosto, mas fala para nós não revidarmos, para nós não reagir da mesma maneira que o mundo reage. Uma vez que passamos a ser diferente, aí nós começamos a parecer com Jesus. Uma vez que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, ele perdeu essa essência porque ele pecou, mas Jesus resgatou. Uma vez que Jesus resgatou e nos deu a oportunidade de aprender, nós saímos da nossa casa para aprender. Diga no seu coração, não diga para ninguém não, mas na sua mente, no seu coração, eu preciso aprender a ser imagem e semelhança de Deus. Eu preciso aprender a voltar à essência do que eu fui feito para ser. Uma vez que eu fui feito para ser isso, eu não posso perder o propósito. Você consegue amar sim, você consegue perdoar, você consegue ter paz no coração, desde que você escolha.
morde os dentes, fecha a mão, sopra, canta, mas em nome de Jesus, peça a Deus sabedoria, peça a Deus paz. Senhor, hoje eu não vou quebrar nada não, dá vontade, hoje eu vou quebrar o meu orgulho. É isso. Aleluia. Como nós vimos, há outras referências do candelabro na palavra de Deus. Em Zacarias 4, do 1 ao 6, Apocalipse 1, como nós lemos, as 7 igrejas, Êxodo, como nós lemos, Isaías 11, 2, falando sobre os 7 Espíritos de Deus, a plenitude desse Espírito. Quando Deus ordena que sejam feitas lâmpadas, para que clareiem, Ele fala muito a respeito de que nós não podemos deixar apagado a essência do que isso significa para nós. O que hoje está apagado na sua vida e que está dentro de você? Olha, está dentro de você, mas está apagado. Acerca dos frutos, acerca dos dons. O que hoje está ofuscado no seu ser? 1 Tessalonicenses 5,19 também vai falar sobre essas lâmpadas. E nós vamos ver também a representação das virgens que carregam as suas lâmpadas. Nós precisamos estar alerta, precisamos estar ligados. Em outras palavras, precisamos estar acesos. Uma vez, presta atenção que essa é a essência de Adão. Uma vez que Adão foi feito por Deus, presta atenção nisso. Deus compôs Adão com suas mãos. E Deus colocou em Adão a sua glória. Quando Deus colocou em Adão a glória, Adão florescia. E o profeta vai olhar para Adão e vai dizer: está no Éden, e do seu corpo reluz como berilo, topázio. As pedras preciosas que o profeta vê, ele vê em Adão, ele não vê em um outro querubim. Porque a palavra querubim é guardião, e guardião de um jardim, no Éden. Adão é o primeiro querubim no planeta. Lembra que quando Deus diz a João: escreve as 7 igrejas, mas em específico escreve aos querubins dessa igreja, aos anjos. No original está querub. Escreve ao anjo da igreja de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia, o anjo da igreja. Deus coloca os pastores como guardião. E no original Deus está chamando eles, os anjos, de querubim. Adão também fora feito querubim, guardião do Éden. E quando Adão foi feito, o seu corpo reluzia uma glória fora do normal. Por isso, Adão não percebia que ele estava nu, gente. Olha para aquela lâmpada ali, não dá para ver lá dentro, o olho vai doer um pouquinho. Mas quando apaga, você consegue ver os LEDzinhos lá dentro. Quando Adão pecou, foi o que aconteceu. Ele apagou. A glória se foi. E acabou. E cabote. Foi-se a glória de Adão. Apagado, ele percebe que ele está nu. Aceso, ele reflete a glória. Aceso, você reflete a glória, o que significa cada ponto. De um lado nós temos 9 frutos, do outro 9 dons, e em cima nós temos uma expressão de plenitude do Espírito. Uma vez que você está aceso,
você expressa isso. É muito forte, irmãos. No desenho é algo tão poderoso, porque assim, ó, o espírito de conselho, ele é acompanhado do dom de profecia, do dom de variedade de línguas e do dom de interpretação. Aí vem o espírito de conhecimento, ele é acompanhado pela a palavra de sabedoria, pela palavra de conhecimento e pelo discernimento de espírito. Aí vem o espírito de poder, que é acompanhado pela fé, pelo milagre, pela cura. Pastor, as coisas não estão acontecendo na minha vida porque você precisa acender o espírito dunamis sobre você. Espírito de milagre, espírito de poder. O Espírito do Senhor é o Espírito principal que nos sustenta. Deus nos sustenta, estamos ligados nele. Ele disse: ei, eu sou a videira, vocês são os galhos, os ramos. Uma vez que nós entendemos o propósito da menorá, nós entendemos a nossa missão em permanecer de pé, aceso, para a glória do Senhor. Vamos nos colocar de pé, literalmente?